Salve pessoal, beleza? Cenário meio raiz ainda. Assista todo o vídeo, o conteúdo é bom, mas não fique tão preso no sentido de a câmera dele não tá boa, o cenário é ruim, vai ser um lixo. Não. Acredita em mim. Depois que tu assistir esse vídeo, comente, né? Curta já o vídeo e me diga se realmente foi bom, né? Porque eu tenho certeza. E esse vídeo é pra ti, que é um corredor, né? E tá constantemente passando por um período que tu tá sempre com dor recorrente. Meu joelho tá sempre doendo. Não consigo correr porque é dor. Tô com uma lesão assim assada. Ou, por exemplo, pior ainda, é quando tu passou por uma lesão que tu teve que ficar afastado do esporte, né? E isso é muito ruim, porque ele afeta diretamente também a questão psicológica tua, né? Porque tu muitas vezes está vindo num processo de treinamento muito bom, tu tem um objetivo, por exemplo, agora esse ano eu tenho o objetivo de correr uma meia maratona, uma maratona, e tu te machucou, putz, foi tudo água abaixo, né? Então isso aí influencia diretamente a questão psicológica tua. E então a gente procurar a tentar não tapar o buraco, mas tentar sanar ali algo que a gente consiga melhorar, né, na questão do treinamento, para que a gente consiga não passar por um processo, não passar por lesões que sejam de tão modo tão agressivo que façam que tu se afaste do treinamento, né? A primeira coisa que a gente tem que analisar, entender, é que o nosso corpo foi feito para caminhar, para correr, para nadar. A gente consegue desempenhar essas funções, sabe? E desde pequenos a gente foi apresentado a esses gestos. Então a gente brincava ali de pega-pega, queimado, a gente, sei lá, brincava às vezes na piscina, nadava. Depois a gente foi apresentada ali a questão do esporte. Então, por exemplo, muitos jovens ali começavam a jogar futebol, claro, às vezes de forma mais recreativa, mas outros não. Tinha a questão da corrida também. Então, o nosso corpo foi feito para isso, né? Então a gente não pode achar que, por exemplo, assim, tô tendo uma lesão é porque a gente não foi feito para correr, né? A gente não foi feito para isso, né? Porque muitas das vezes eu já escutei por profissionais, principalmente às vezes até da parte da fisioterapia, tendo uma análise que não, cara, tu não foi feito para correr, olha a tua estrutura, né? Mas não é bem assim, né? Uma das coisas que acontecem e a gente acaba esquecendo é que, por exemplo, assim, o indivíduo lá tá com seus, digamos, 30 anos, 32 anos, tá? E esse indivíduo, ele teve uma prática ali, ele tinha ali uma demanda, cara, ali até o ensino médio. E olha que não era algo, por exemplo, ele não tinha um propósito no ensino médio lá de correr uma maratona, uma meia maratona, não. Era algo mais simples. Então, uma pessoa lá jogava um futebol, ou jogava um vôlei, fazia uma corridinha assim e tal, ou jogava um futebol. Então o corpo, ele era exposto, né? Mas só que não tinha nada, algo comparado lá quando, sei lá, a pessoa tá com seus quase 30 anos e quer começar a correr. E a pessoa quer começar a correr, já quer colocar objetivos altos e acha que é assim. Não, vamos começar a correr agora e top. Não vou ter lesão. Entende? A gente tem que ter um entendimento que o nosso corpo, ele foi feito para essas ações, mas a gente tem que entender que o nosso corpo, ele tem que estar preparado para isso, né? O nosso corpo precisa de tempo. Tem gente que precisa de mais tempo, tem gente que precisa de menos, tem outros fatores relacionados a isso, a questão do estresse, alimentação, sobrepeso, a própria genética de cada um. Então a gente tem que ter essa autoavaliação para tentar entender em que ponto ali tu tá, até que ponto tu realmente acha que, por exemplo, assim, cara, é bacana tu querer fazer um objetivo, tu colocar um objetivo desse, correr uma maratona e tal, mas, cara, tu realmente tem que se auto-entender e realmente, onde é que eu tô agora, né? Cara, realmente, será que eu tenho esse condicionamento para correr esse ano? Será que ano que vem, será que eu não posso e tal? E tá tudo bem, entende? Então a gente tem que tentar rever isso de uma forma não que
a gente não foi feito para tais ações, mas que às vezes a gente deixou um espaço muito grande, uma lacuna muito grande nesse espaço-tempo, sem gerar demanda aquele nosso corpo e aquela estrutura. Então a gente tem que entender que tem que ter um bom senso nisso tudo, né? Em qualquer esporte, né? Em qualquer ação ali que a gente está pensando em ter algo de performance, alguns objetivos que realmente o corpo ele vai sofrer uma demanda, né? E nisso a gente tem que pensar que a corrida, principalmente, né? Ela vai gerando microdanos, né? Qualquer esporte ali, né? Que a gente treine de uma forma sistemática, organizada, com planilhas, enfim. A nossa ideia é sempre querer melhorar. Então, vai gerando danos àquela estrutura, né? Principalmente quando a gente está pensando, analisando a corrida, né? Que é um esporte que tem impacto, né? Que vai ter um impacto, vai ter, para algumas pessoas com um sobrepeso um pouco maior, vai gerar mais impacto. A gente também tem que analisar a questão da biomecânica, né? E também é um assunto bem sensível, no sentido que muitas das vezes a gente quer achar a biomecânica correta para correr. Ah, não, você está com lesão porque a tua biomecânica é errada, tem que cair assim assado. Cara, para pensar, realmente será que é isso mesmo? Será que a gente sempre tem que tentar achar a mecânica certa? Tem uma mecânica certa, tem que correr assim assado. Então lá o fulano que correu a vida toda daquele jeito, o problema dele ter a lesão é porque ele, sei lá, cai com o pé um pouquinho mais de lado assim. Entende? Tipo, será que o corpo dele não está adaptado para isso ou não? Tem que se perguntar e se questionar. Mas o esporte da corrida vai gerando danos, vai gerando microdanos, aquela estrutura, e o nosso corpo precisa de um tempo para se recuperar, como um todo, né? Para a gente conseguir cada vez mais suportar a questão do volume, questão da intensidade, né? Também tem a questão da parte psicológica, e a gente conseguir lidar com todos os fatores externos, né? Para conseguir cada vez mais evoluir na corrida, né? Quando a gente entra no assunto das lesões, a gente tem que ter um entendimento que o corpo vai enviando sinais. Nosso corpo não é simplesmente assim, vou baixar aqui um pouco. Agora ficou top. O nosso corpo não é assim, por exemplo, por exemplo, assim, uma lesão, sei lá, uma dor no joelho. Não, essa dor no joelho deu essa dor porque tal dia eu fiz isso e aquilo, pum, me doeu. Foi aquele dia, a partir dali nunca mais me parou aquela dor. A gente tem que entender que, cara, não é assim, né? O nosso corpo, a questão é que muitas das vezes a gente está gerando um microdanos, a gente está gerando algum estresse diariamente, né? Enfim, a cada dia que a gente está treinando, e vai sendo somado aquilo tudo, entende? Vai sendo somado ao decorrer das semanas, dos meses, e se a gente não está conseguindo se recuperar, se a gente não está conseguindo dar um aporte ali para aquele corpo, para aquela estrutura, para ela se recuperar, ou a gente não está preparado para aquilo, vai gerar um ponto que vai dar uma dor, vai dar um desconforto, o corpo vai enviar um sinal, e é isso. Então, às vezes a gente acaba achando que tem algo muito pontual, no sentido que, foi a partir daquele ali, foi naquele gesto, foi naquele exercício que me doeu e que gerou uma lesão, mas não. Essa questão da lesão, ela tem um lastro atrás disso, né? Tem um lastro que a gente tem que analisar para tentar achar respostas de como é que eu tive isso e como a gente pode mudar, né? Então, o corpo ele vai enviando sinais. Então, tu vai sentindo, por exemplo, antes de tu sentir uma lesão, por exemplo, assim, eu tive uma fratura por estresse, tá? Mas antes disso, o corpo foi dando sinais, né? Então, o corpo ele vai enviando sinais, né? Eu mesmo, a primeira coisa que eu tive foi aquela leve dor, desconforto no caminhar, no correr ali, que a canela estava sensível. E aí, cara, eu fui indo. Entendeu? Fui sentindo uma dor e tal, mas beleza. Aí aliviava um pouquinho, continuava.
Até um ponto que eu fui sentindo que na hora de começar a correr eu tipo, eu tinha a real sensação que eu perdi a falta de força naquela perna. Eu ia começar a correr, ela, pum, não ia. Aí depois ia, entendeu? Tipo, depois ia. Mas no início, quando eu dava o primeiro passo para dar acelerada, não vinha força. Eu tinha dificuldade de aplicar. Só que aí, cara, eu fui não dando bola. E o corpo foi enviando sinais, né? Outra coisa também que a gente vem junto, sempre quando eu tava... Agora eu vou aumentar um pouquinho, mas... não dá pra aumentar muito. Todas as vezes que eu tive essas lesões, principalmente quando eu tive essa fratura por estresse, começou com a canelite, eu tava com muita ansiedade, eu tava com uma crise de ansiedade. E então eu tava lidando com essa questão da parte psicológica, entendeu? Tava com dificuldade um pouco de dormir e tudo mais, ficando o dia inteiro meio ansioso. E eu fui tentando melhorar isso também, né? Que é na questão de, por exemplo, melhorar essas questões psicológicas, mas na questão ali do treinamento, eu queria cada vez mais performar. Eu não tava, tipo, pensando, quando ver eu vou dar uma freada um pouco aqui, não. Eu ia. Então o corpo foi enviando esses sinais até que eu tive uma fratura por estresse e já era. Então a gente tem que buscar compreender que a lesão, ela não é da noite pro dia, pum, aconteceu, não. É um processo. Então, outra coisa, por exemplo, assim, quando a gente começa a querer a buscar entender que, por exemplo, assim, o teu corpo sentiu mais travado, tô com uma perna mais travada, aquela mobilidade ali que tu tinha, por exemplo, fazer alguns exercícios, até provavelmente na corrida, tá mais complicada, porque realmente quando vê tu já tá num processo de fadiga. E se tu seguir assim, e seguir treinando cada vez dando mais volume e tudo mais, pode ser que quebre. E depois ali vai ser mais difícil da gente conseguir contornar. E o que a gente tem que fazer para mudar isso? É treinar de forma inteligente. A gente tentar compreender que nós temos uma dose de resposta que seria a mais necessária, mais realmente efetiva para ti naquele momento, sabe? É que nem remédio, tá? Tu tá com uma, sei lá, dor de cabeça, tá? Vai adiantar tu tomar uma cartela de remédio para dor de cabeça? Não vai. Não vai. Tu vai tomar ali um comprimido e tal, já vai ser o suficiente. E talvez tu já vai sentir ali uma leve sonolência e tudo mais. O sol tá meio ruim isso aqui, né? Mas, foda-se. Aí, então, o que a gente tem que fazer para mudar isso, né? A gente tem que tentar buscar treinar de forma mais inteligente, né? Não só dentro ali da questão da corrida, né? Mas como também na questão do fortalecimento. Eu vejo que tem muito erro nesses dois pilares, né? O treinamento e o fator do treinamento também, o treinamento da corrida e o treinamento ali de fortalecimento. E um dos grandes erros é achar que o quê? Quanto mais, melhor. Então, a gente fica achando que, por exemplo, assim, é que nem remédio, tá? Tá com uma dor de cabeça. Vai adiantar tu tomar uma cartela de remédio para dor de cabeça? Não. Se tu tomar tudo ali, tu vai passar mal. Tu vai apagar. Quando vê, pior ainda, né? Então, na corrida e no treinamento ali de fortalecimento é a mesma coisa. A gente tem que tentar buscar que cada indivíduo tem uma dose ali mínima. A gente tem que tentar achar a menor dose possível para que a gente consiga gerar uma resposta positiva para aquela estrutura, entende? Então, por exemplo, a gente tem que fazer com que aquele indivíduo comece o processo de treinamento e que, aos poucos, aquele dano que está sendo dado àquela estrutura seja recuperado ao decorrer do tempo. Então, claro, pode ser que numa semana o volume de treino um pouquinho mais puxado, ele sentiu que lá no final da semana estava... esse final da semana e essa semana foi mais pesado. Aí na outra semana teve ali uma queda, um pouquinho do volume, conseguiu recuperar, né? E aí tem isso, né? Não é que a gente tem que treinar sempre fraco, não é assim, mas a gente tem que tentar compreender que a gente não precisa sempre gerar o máximo de dano, porque a gente vem numa cultura, né, não só na questão do treinamento, mas na questão como um todo, de tudo quanto mais melhor,
entende? Então, por exemplo, assim, para te se tornar o cara mais bem sucedido, então, profissionalmente, então tu tem que dormir pouco, trabalhar um monte, ler um monte de livro e, cara, ser uma máquina, não é? Para te ser um bom atleta, tu tem que treinar ao máximo, tu tem que sentir dor e é isso aí, bora. Para te ser, por exemplo, vamos ver aqui um cara lá, tu quer estética, não, tu tem que treinar sempre até a dor, falha e todo dia e, cara, sem dor, não sem ganho. Então a gente vem numa cultura onde a gente tem uma pressa e acha que realmente quanto mais melhor, né? E tá enraizado isso, entende? E é difícil porque é algo que realmente às vezes, não, para mim se tornar melhor eu tenho que fazer mais. Realmente, eu tenho que praticar mais, né? Porque eu tô repetindo aquele gesto, tô repetindo aquela ação, eu vou me tornar melhor naquilo, então consequentemente, não, tá certo, né? Então, realmente lá, pra questão para te tornar bem sucedido, então eu vou dormir menos, então, sono não é importante. E questão do treino, cara, vamos treinar mais, essa é a pegada. E aí que tá, aí que eu tiro no pé. Então a gente sempre tem que tentar treinar de uma forma eficiente, sendo com que, cara, eu tenho que gerar um menor gasto, um menor dano àquela minha estrutura e que seja positiva. E dar tempo ao tempo do próprio treinador, né? E até propriamente o teu corpo mostrar os sinais para que a gente consiga, ou ele consiga organizar os treinos, sabe? Organizar os treinos, te entender, pô, o Gabriel dá para apertar um pouquinho mais, né? E a questão do treinamento, do fortalecimento também, a gente tem que ter entendimento que o fortalecimento ele vem para somar, né? Ele vem para contribuir com esse processo. A gente tem que levar aquele corpo ali, né? Buscar o fortalecimento a ponto de que seja a dose necessária para que ele realmente consiga ter mais força para correr, que ele consiga aplicar mais força, seja mais rápido, seja mais eficiente, né? Mais resistente também, que seja menos propenso, né, a ter lesões, mas somente é isso. Não tem por que gerar um estresse maior para ele, além disso, porque o corpo dele não precisa, tem que gerar uma demanda, tem que gerar ali, o corpo tem que gerar, ele vai ter uma demanda que tem que gerar algo realmente necessário para aquele esporte, não além, entende? E muitas das vezes as pessoas erram nisso. Então, por exemplo, vai treinar na academia, então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que fortalecer perna, vou fortalecer o máximo possível, vou fazer exercício de agachamento, elevação pélvica, eu vou fazer leg press, vou fazer cadeira extensora, vou fazer elevação pélvica, tem que botar bastante peso, tem que botar mais peso, tem que buscar botar mais peso, tem que colocar mais volume, né? Tem que colocar mais treino, aí tem que fazer pliometria também. Não, mas eu vi naquele vídeo que o bom é fazer unilateral. Aí o indivíduo às vezes já está cansado do treino, do treino específico dele da corrida, aí ele vai para academia, fortalecimento, ele vai gerar mais dano, ele não vai conseguir se recuperar, e aí quando ele for treinar de novo na corrida, ele vai estar com a perna pesada, fadigada, não vai conseguir fazer o treino dele que foi proposto, ele vai ficar pensando, putz, e agora? Tem que fazer mais força, ou tem que treinar mais na academia, eu vou eu tô muito fraco, eu vou ter que dar mais o gás na corrida, aí o psicológico já afeta, ele vai se cobrar ainda mais, então tem que entender isso, entende? Tem que entender isso, que quando a gente começa a fazer uma prática esportiva de uma forma mais organizada, planificada, a gente está com um objetivo pautado, a gente tem que pensar a longo prazo, a gente tem que ter essa real noção que a gente tem que achar um equilíbrio naquela balança. Não que, por exemplo, assim, eu tenho o meu jeito de treinar para a parte do fortalecimento, tá? Que eu acredito que seja o certo, mas não dá para achar que o outro jeito é o errado, né? Ou dizer que, não, realmente o melhor jeito é esse ou aquilo. A gente vem também de uma questão hoje muito, eu acho que vem muito também interligada à questão da venda, né? De sempre achar algum método melhor que o outro para poder vender. Mas isso eu acho muito errado. E a gente tem que tentar sempre abrir, né? Expandir e entender que há diversos meios de chegar ali, né? Mas a única coisa que eu vejo que realmente é
o pilar necessário, principalmente ali na questão do fortalecimento, é tu não precisar levar aquele teu corpo a uma demanda fora do necessário. Então, por exemplo, tu vai fazer exercício de agachamento, não tem por que tu explorar muito peso, ou querer buscar o máximo de peso possível para te fazer, um exemplo, um agachamento, um leg press, e tu fazer tipo 12, 15 repetições até a falha, isso e aquilo. Não! Tu tem que fazer o fortalecimento ali e tal, tu conseguir ir melhorando, mas que amanhã tu consiga fazer o teu treino ok, que tu consiga correr de boa, que tu consiga fazer o fortalecimento no outro dia, tu fazer o teu gesto específico top. Isso que vai ser o detalhe chave, né? E a questão do treinamento ali, da função da corrida, é isso também. É tu pensar que, cara, não tem porquê, por exemplo, tu achar que tu tem que correr sempre todo dia o máximo, o mais rápido possível, e que isso vai ser isso que vai fazer com que tu esteja melhor. Não vai ser isso, entende? Não é assim que funciona, né? Só que tá muito enraizada ainda essa teoria de que quanto mais, melhor, quanto mais tu fazer, mais tu vai gerar dano positivo, e que isso, da questão do resto, é balela. A gente tem que ter com isso, né, esse cuidado e analisar o que realmente a gente vai conseguir fazer, né, que vai ter o potencial de ajudar no processo da recuperação, né? Então, cara, a gente tem que buscar melhorar a dormir melhor, a questão do estresse, a questão da alimentação, a questão da nutrição também, da gente buscar melhorar os nossos hábitos alimentares, e a gente tem que ter esse raciocínio, que esses pilares vão ser muito importantes também, para que a gente consiga cada vez mais estar mais longe das dores, dos desconfortos, né? E também entender que, às vezes, não que a gente tenha que faz parte, por exemplo, tu correr com dor, só que às vezes, cara, às vezes tu vai ter uma lesão e faz parte do jogo. E isso vai ser algo que talvez vai servir de forma positiva para te rever muita coisa do treinamento, e que às vezes não tem como a gente controlar tudo. E tá tudo bem. A gente tem que também entender isso, que às vezes tu não vai conseguir controlar tudo. Às vezes pode ser que tu esteja treinando, tá tudo certinho, os pilares ali, e aconteceu alguma coisa e pum, tu lesionou. E faz parte, entende? Faz parte. Só que a gente tem que tentar sempre buscar amenizar e buscar formas da gente conseguir estar sempre ter uma longevidade maior nos treinos, sabe? A gente conseguir levar de uma forma onde a gente consiga ter um futuro, sabe? A gente construir algo. Então é muito importante construir uma base, entendeu? A gente buscar construir uma base no sentido de que primeira coisa, fazer uma autocrítica, né? Ver onde é que eu tô nisso tudo, e a partir disso tu formando uma base, buscando ver como é que tá a tua alimentação, buscar melhorar a questão do teu sono, da nutrição, tu buscar um profissional qualificado na parte ali da corrida para te ajudar nos treinos, buscar um cara que também te ajude nos treinos da parte do fortalecimento, e nisso ir com calma, e tentar tirar essa coisa da cabeça que a gente tem que sempre ser o melhor, ou por exemplo assim, tem que fazer muito mais, eu tenho que ser isso e aquilo. A gente tem que buscar ter calma nesse processo todo, porque eu, como experiência própria, fazendo isso só me dei mal, entende? Então a primeira coisa é o quê? Primeiro passo para te melhorar é tu fazer uma autocrítica, tá? Dizer assim, quem eu sou, como é que eu tô nisso tudo, será que realmente eu fazer isso agora vai ser bom, vai ser positivo? Será que, entende? Isso vai ser a mudança chave também na questão do teu treino. A primeira coisa é tu perguntar como é que tu tá nisso tudo, como é que tu tá perante ao todo, para aos poucos ir ajustando tudo para ti cada vez melhorar nos teus treinos, né? E entender que cada um é um.
o treino que o fulano tá fazendo lá é a demanda que ele tá tendo, para ele quando vê tá sendo muito bom, mas quando vê, para mim, eu fazendo menos já tá sendo muito mais e tá tudo bem, e quando vê eu tenho que ter mais calma, sabe? E é isso. E tentar também ter calma no sentido de, por exemplo, assim, eu tive uma lesão. Cara, calma. Tenha calma. Pode ser que demore um pouco para te melhorar. E tá tudo bem. Tu ficar querendo buscar também tipo, por que eu me lesionei? Tem que ter calma, tá? É calma e buscar encaixar esses pilares e ter uma reflexão de tudo que eu falei para ter um sucesso, tá? Curta um vídeo, espero que seja algo muito bom, que tenha trazido um pensamento diferente, né? E deixe os comentários. Valeu!